E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que andam as coisas? Como eu sempre digo, saudade de você. Estamos aqui mais uma vez, começando um podcast Pense Nisso. Aquele podcast que quer trazer para você pensamentos, conceitos, história de vida, quer te ajudar a nível de empreendedorismo, como começar um negócio, trocar ideias sobre marketing digital, enfim. Nós estamos falando sobre diversos assuntos aqui, junto com a história de vida das pessoas, para que você possa ver que é possível você também conquistar, ter o êxito, o sucesso. Muitas vezes as pessoas têm muito êxito, muito sucesso e não apareceram ainda na calçada da fama, mas elas já conseguem conquistar muitas coisas e a gente nem sabe disso. E aqui em Curitiba existem muitas pessoas que têm história para contar e podem te ajudar. Eu sempre comento também, por gentileza, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, acione as suas notificações. Toda vez que você faz isso, você ajuda a manter esse canal. E a ideia é realmente trazer um conteúdo de valor para as pessoas, para que você possa tirar proveito disso. Tá bom? Hoje nós temos aqui um convidado, um cara que é gente boa, ele tá aí, diz que já participou em 350 mil podcasts, tal, ele sabe tudo sobre a coisa, né? E é um camarada que eu já conheço há algum tempo. Eu não sei se é amigo, se é perto de amigo, mas é tipo isso, a gente já jogou bola junto, já chutou a canela um do outro, né? Enfim, é um cara bacana que tá aqui com a gente hoje. Ele é sócio, né, fundador da MTEL Indústria Eletrônica, né, senhor Diego Busato? É isso aí. É isso aí. Acertou. Acertou, miserável. Acertou. Então, sócio fundador da MTEL Indústria Eletrônica. É isso aí. É o cara que tem... Como é que é o nome da palestra mesmo? Do 0 ao 1.000.000 que você fala sempre? Criaram essa palestra do 0 ao 1.000.000, né? Só que Como assim criaram? não é, você sabe, né, Silmar, que assim, isso não saiu de mim, né? Mas basicamente... Imagina, o cara é vendedor, não vai sair dele. Marqueteiro. A ideia da palestra do 0 ao 1.000.000, na verdade, saiu de um Prosperity jovem, né? Que eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei Verdade. no Prosperity. Mas basicamente fala do 0 ao 1.000.000 em relação... não que está no meu fluxo de caixa ou na minha conta bancária, né? Mas fala da empresa, Da né? empresa em si, né? O conceito. É que do 0 ao 1.000.000 chama a atenção, né? Sim. O Chama objetivo atenção. eu acho que era esse, O objetivo é esse, inclusive. chamar a atenção. Mas a ideia não é falar sobre fluxo, é falar sobre a criação da empresa. Exatamente. Né? Então, é claro, né? Isso já vai fazer... Essa primeira fala aí do 0 ao 1.000.000 vai fazer, eu acho que uns 6 anos quase, né? Faz tempo já. Faz bastante tempo, mudou muita coisa. E a gente está num momento ainda, né, de crescimento da empresa, mesmo pós-pandemia. O projeto tem avançado, a gente acha que vai compartilhar algumas coisas sobre a ideia. Mas é um prazer estar aqui. Eu já tinha dito para você isso antes, que eu queria fazer parte desse projeto. E compartilhar essa história e compartilhar outras histórias aí vai ser bem legal. Legal. Então, ó, como agora nós estamos deixando para os nossos convidados um chocolatinho do Pense Nisso Podcast, que é a minha cliente, né, a Adriana Strauss, ela faz esse chocolate. Olha só, você que tem uma empresa aí quer colocar isso para dar de brinde para o seu cliente, para o seu funcionário, é feito aí pela Sweetie Party. Olha só, chocolateria. Pega o chocolate, meu filho, depois você toma com café. Isso é ótimo para tomar com café. Eu já vou passar pro nosso time de marketing lá pra gente já comprar também, porque eu tô precisando de uns brindezinhos aqui. Um brindezinho legal, cara. É uma ideia muito bacana. É bem legal isso aí. Vamos lá. E aí, quem é o Diego Busato? Começa a contar um pouco da tua história. Depois a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo. Sim. Vamos falar sobre como nasceu a empresa. Mas o Diego Busato veio da onde? Eu nasci em Realeza, Silmar. Diz que quem nasce na Realeza é rei, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Desculpa te interromper, mas quando ele começa a contar a história, parece que ele tem 198 anos, mais ou menos. Porque o cara fez tanta coisa e não tem, né, 200 anos de idade. Mas vamos lá. 35, tô com 35. 35? 35. Tira. 35. Eu tenho essa carinha aqui de quem já rodou com pneu murcho, mas eu tenho 35. Então eu nasci no interior, né, Silmar? Assim, eu nasci em Realeza. Os meus pais vieram aqui para Curitiba, eu tinha 3 anos de idade, né? Então já são 32 anos que a gente mora aqui, né? Meu pai e minha mãe, meu pai motorista carreteiro, né? Na época a dificuldade de encontrar trabalho lá era muito grande, né? Então, cara, eu penso assim, né? Pô, se fosse hoje, será que eu faria isso? Eu acho que eu não faria. Mesmo hoje sendo empreendedor, no meio dessa loucura toda, eu não faria o que meu pai fez e pegar e mudar de cidade assim. E foi numa época que era uma época de crise, né?
Collor, todas essas coisas aradas que aconteceu lá atrás. E meu pai veio pra cá, minha mãe é costureira, né? E do lar, cuidava de mim e do meu irmão. Eu tenho um irmão que tem 7 anos de idade, 7 anos mais velho que eu. E a gente veio pra cá, uma nona junto, né? A mãe do meu pai junto. E a gente veio morar aqui em Curitiba, em Araucária, na verdade. E aí foi aqui que a gente começou a se desenvolver. Na verdade, a visão do meu pai era dar um ensino, trazer para a capital para poder dar um ensino um pouco melhor, um pouco mais de qualidade de vida, né? Apesar do interior ser um ambiente muito bom para se morar. E aí ele fez isso, cara. Ele veio para cá e a gente começou a se desenvolver aqui. E eu, Silmar, desde muito cedo comecei a trabalhar, né? Eu já contei isso várias vezes nos prospectos da vida, em outros eventos que eu acabei participando e falando. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu trabalhei, cara, colhendo batata, trabalhei com servente de obra, cavando buraco para fazer sapata para construção de Fazer barracão. cerca, barracão, essas coisas. Eu sei como é que é Trabalhei isso. de garçom em bar, trabalhei como marceneiro, pintor de marcenaria, pintor de casa. Eu tive, assim, várias experiências, assim, sabe? E aí parece realmente que você tem 80 anos, né? Quando você ouve todas as histórias, parece que tem 200 anos de idade, Porque né? assim, você tá num ambiente muitas vezes que, pô, obra, né, cara? Você escuta história de tudo, né? Você escuta muita história, né? De muitas pessoas diferentes. É muito miscigenado esses ambientes, assim. Bar também, né? Tem gente de tudo quanto é Tudo quanto canto. é jeito. E aí você acaba, enfim. E toda essa minha bagagem, se eu posso dizer assim, foi criada durante esses anos aí que eu tive essas experiências profissionais. Obviamente junto com toda os ensinos da minha família, né? Meu pai, durante muitos anos aí na estrada, então também é um cara que conta muita história, né? Tem muita experiência de vida. E a gente hoje tá aí, hoje tem a minha família, né? 2 meninas, a Sara, minha esposa, que é a base, a sustentação da casa, né? Porque eu acabo tendo uma atividade que, assim, é uma loucura, né? Muito intensa, né? Muito intensa. E graças a Deus a gente hoje está num ambiente bem legal, frequenta uma igreja que é extraordinária, pessoas que nos dão suporte, o próprio Café Prosperity, que a gente acaba participando, agora acaba sempre dando bastante suporte pra gente em relação ao que a gente acaba escutando lá. Enfim, esse é o Diego, cara. O Diego passou rapidamente por uma história aí pra falar sobre ele, né? Mas Uhum. esse sou eu, cara. Eu sou esse cara E aí. é interessante, né, cara, que quando a gente olha assim, às vezes as pessoas falam assim, putz, cara, mas não tem o que eu fazer, não tem trabalho. Apesar que hoje em dia mudou muito essa questão, a relação de trabalho com essa questão de Sim, internet e tal. Não é o que a gente vivia na nossa época, que ser pintor, puxar as coisas e tal. Hoje em dia, os jovens eles acabam arrumando outras atividades dentro do quarto de casa, né? uhum, É um pouco diferente. Mas todas essas experiências, hoje, como você disse, né? Pô, você aprende um monte de coisa lá no boteco, você aprende um monte de coisa aqui nesse serviço, na sim, outra coisa lá. Tudo isso você consegue aplicar na vida, sim, né? E aí hoje, como você trabalha na área comercial, por exemplo, aí você fala de tudo, né? sim. Você consegue falar de tudo. Dá uma ampliação na mente da gente, assim, fora do normal. Essas oportunidades nos ajudam demais. Você aprende assim, né, Silmar? O que é bom e o que é ruim. Você sabe as duas O coisas. que O que se eu posso der. fazer e o que eu não posso Exato. fazer. O que você pode falar e o que você não pode falar, né? Eu costumo dizer assim, no bar, por exemplo, né? Bar da Tia Maria, lá em Araucária. Eu aprendi, assim, tudo o que você. Tudo que é bom se fazer e o que não é bom se fazer. Comia muito Isso home foi. office lá, não? Cara, home office. Pô, home office Home é. office. Você talvez não é de Curitiba, não faz ideia o que é home office. Depois você procura na internet, vai ver o que é home office. Rapaz, Tem que ser macho tem pra que... comer aquilo. Olha, tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Tem que Tem que ter ter estômago. estômago. É coisa Porque de polaco e italiano mesmo. é um ambiente de boteco, né? Então, assim, não só isso, mas as bebidas também. Nossa, era amargo, era vermute, eram umas coisas que a gente tinha que misturar lá e fazer. Mas eu falo sobre essa questão, assim, Silmar, do que o que é bom e o que é ruim, porque naquele ambiente, por exemplo, eu vivenciava muito, por exemplo, homens, né, que frequentavam lá, né? Era um bar de mais homens, mais velhos, Normal, né? inclusive que frequentavam lá e que, assim, cara, a família tava em casa e o cara tava no bar o dia inteiro bebendo, sabe? Então, por isso que eu falo, assim, tem muitas coisas que eu aprendi como não se faz, sabe? Foi, então, tudo, cara, em tudo que eu fiz até hoje, eu tirei muito aprendizado, assim,
porque eu sou muito de ouvir, sabe, cara? Apesar de eu falar bastante, eu tenho uma Fala quase nada. eu tenho assim, uma questão do ouvir, assim, que você, pô, por mais que eu tô falando, eu tô sempre ouvindo, aplicando, aprendendo, fazendo as correções do que eu posso, para onde eu tenho que ir ou não. A vida é um eterno aprendizado, né, cara? Eu acho que quando você acha que você tá sabendo tudo, você realmente precisa começar a rever os seus conceitos, né? E eu sou muito desse, assim, sabe? Eu tô sempre escutando, aplicando, errando, assumindo que tô errando e vamos corrigir, vamos em frente. É Legal. isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre essa história, né, da Emitere. A Emitere tem quantos anos hoje? Cara, a MTL completou 12 anos agora em agosto, dia 4 É uma de empresa agosto. muito jovem, né, cara? Muito jovem. Você está com 35 anos, isso quer dizer que quando você tinha 23, você resolveu criar a Emitere. Criar a MTL, exatamente. E até onde eu sei, a Emitere nasceu dentro da garagem da tua casa. Foi, cara. Assim, Mas antes dela nascer, você trabalhava com alguma coisa que foi o fruto para ela nascer, correto? sim, assim, a minha base é a tecnologia, né? Então, muito cedo, eu com 15 anos, foi meu primeiro registro, né? Carteira assinada. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu entrei numa hoje concorrente nossa, né? É uma fabricante de placas eletrônicas, trabalhando como auxiliar de expedição. Então, minha função era embalar produto, colocar na caixa, chamar a transportadora e mandar o material para o cliente. E ali eu desenvolvi praticamente toda a minha carreira, né? Já vão fazer quase aí 20 anos, né? Então, passei por todas as etapas de um processo de fabricação. Então, comecei como auxiliar de expedição, depois eu passei a operador de máquina, depois líder de produção, depois técnico de manutenção, né? Depois fui para engenharia de processo, depois voltei para a parte de supervisão de pessoas. Na época eu tinha, acho que uns 18 anos, eu supervisionava quase 60 pessoas. Legal. Então, assim, foi muito rápido, assim, esse... E aí chegou um momento que eu resolvi sair, porque já estava desgastado, eu via que não estava tendo tanta oportunidade. Resolvi sair e aí participei de uma outra empresa que também era do segmento, aí já com um pouco mais de bagagem, Ah, então ajudei. você saiu da empresa que você estava primeiro e foi para uma outra. Fui para uma outra menor. Eu achei que você tinha saído dali direto e foi para Não, eu tive uma passagem rápida por uma outra empresa menor. Aí eu tive um pouquinho de experiência comercial ali, porque como eu era uma pessoa muito do campo técnico, quando eu saí de lá, o mercado estava procurando pessoas da área técnica para talvez fazer um desenvolvimento um pouco comercial. Só que nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu já tinha muito contato com o cliente, sabe? O cliente ia visitar a fábrica, eu apresentava a fábrica, a linha Você era o de cara produção. responsável pela fábrica. Exatamente. Pela linha de produção ali de um Segmento. departamento. E aí depois eu fui para uma outra empresa para implementar ISO e outras coisas que daí vinham na bagagem junto, né? Desenvolvido durante esse processo todo. E aí foi um período bem curto lá. Fiquei pouco tempo. E aí um cliente fez um contato com a gente, né? Falou assim, pô, Diego, você tá saindo da área, eu tô com um problema de fabricação de uns produtos aqui e tal. Cara, você com toda essa bagagem aí, por que você não faz a produção? Isso tá até no site da empresa lá. Se você acessar mtl.com.br, vai estar lá. A história do nascimento da coisa. E aí eu chamo de cliente amigo, né? E daí eu falei pra ele assim, falei, cara, se você garantir que você compra de mim, eu faço. Imaginando que ele ia falar... Me dá uma falar... estabilidade, né? Tipo assim, se você me dá uma sustentação, uma estabilidade, eu entro, né? E aí ele falou assim, eu imaginava que ele ia falar, cara, não tem como eu te garantir nem nada, até porque era uma empresa grande, né? E aí ele falou assim, não, então beleza, faz que eu compro. Putz, eu pensei assim, falei, cara... Aí já era. E aí assim, Silmar, eu vou dizer uma coisa pra você, o cara falou 6, eu truque o cara falar 6, bora. E aí eu falei assim, cara, eu não sabia, Silmar, que eu tinha que pagar o computador todo mês. Tanto que assim, quando a gente... Eu falei, beleza, vamos fazer. É legal isso, até é bacana você que está assistindo aí, presta atenção nisso, que você vai ver que muitas vezes você começa um negócio, você não sabe direito como fazer. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que começar a buscar recurso. Mas também, porque você não sabe fazer, ficar travado e não fazer, sim, é roubada. Porque a oportunidade bate na porta muitas vezes e a gente fica com medo. Exato. Né? E aquela história, aquele que tem medo do fracasso,
não vai conseguir nunca ter sucesso. Exato. Porque ele não vai fazer nada. Exatamente. Né? É uma frase interessante. Aquele que tem medo do fracasso vai fracassar porque não vai conquistar nada. Exatamente. E aí assim, você não sabia nem pagar um contador. e assim, aí o que eu fiz? Eu chamei meu irmão. Eu não sabia que tinha que pagar o contador. Eu chamei meu irmão pra conversa e falei pra ele. Eu falei, ó, cara, recebi uma proposta aí de um cliente e ele quer produzir, assim, eu conheço da fabricação, eu sei montar, fabricar tudo manual, que começou assim, né? Tudo manual. Tem fotos também no site lá mostrando um pouco da história. E comecei a conversar com ele. Ele falou, cara, meio desacreditado, né? Na verdade, a sociedade ela começou, eu full acreditando no projeto, mesmo não sabendo que tinha que pagar um contador todo mês. E o meu irmão tava assim meio desacreditado, porque ele ainda trabalhava, né? CLT na época, registrado e tal. E aí ele veio junto, né? E aí as coisas começaram a acontecer, Silmar. Eu fabricando, e na verdade não é nem na garagem, era na lavanderia, que era meu antigo quarto. Então, assim, eu lembro que nós temos, eu brinco com essa história, né? Até tem muitos clientes e muitas pessoas que já ouviram essa história em outros canais, né? Eu conto que meu pai tem uma mesa de churrasco em Araucária, né? Sabe como que as coisas são? É tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Parece que foi feito de tu. Uma mesa de churrasco, os cavaletes e tal. A gente montei a bancada ali. E aí era ferro de solda, soprador, a plaquinha e eu montando fio de solda. Eu soldava os componentes na mão, tudo na mão. Sozinho. E aí, cara, queimei a mesa do meu pai. Tanto Quantas peças você teve que fabricar de cara, assim? Cara, eu lembro que assim... Nossa, mas foi uma pergunta difícil, mas assim, eu lembro que era umas 100 unidades, assim, de um produto que qual era o X, né? E por que a gente entrou nesse momento para fabricar esse produto? Porque ele tinha um grande problema de prazo de entrega. Essa era a dor do cliente. E os grandes fabricantes não têm como atender essas demandas para pequenas quantidades. Exatamente. Não tinha, e até tem um ponto interessante aqui que é o seguinte, na época, o segmento que estava em alta era a informática. Tinha muito benefício para fabricação de notebook, computador, celular, tablet, essas coisas assim. E aí os clientes de pequenos volumes, eles ficaram descobertos. Porque a galera tava no grande volume, né, cara? Exato. E aí, por isso que eu falo muitas vezes sobre empreendedorismo, né? O empreendedorismo, muitas vezes, as pessoas acham assim, pô, eu quero ser empreendedor, vou dormir aqui, Deus, me dê um sonho para que eu vire empreendedor. Não, cara. Você tem que estar ralando, velho. Tem que estar envolvido. Exato. O empreendedorismo, Silmar, eu entendo da seguinte forma. Você melhorar um processo já significa empreender. Veja só, o que eu fiz? Eu melhorei um processo que era deficiente. Imagine só, esse meu cliente, ele tinha um problema de sazonalidade. Até hoje está com a gente, cara. 12 anos que ele está com a gente. Só que hoje produz muito mais volume, né? Um volume muito maior e a gente produz praticamente 100% da linha dele hoje, né? Então, assim... Ou seja, aquilo que ele te falou que ele garantia a produção para você, ele cumpriu até hoje. E ele nem tá mais lá. Esse comprador, na época, ele nem tá mais lá. Ele já saiu e ele já abriu um negócio próprio dele. Inclusive, uma das coisas que até ele fala que a minha história é muito motivadora. Então, olha só que interessante. Ele me chamou para tratar uma dor dele quando ele é comprador dessa empresa. E aí a MTL deu certo, né? Diante e aí falou, cara, se o dele deu certo, por que minha não vai dar? A gente até troca algumas informações assim e tal hoje, né? E aí ele fala assim, cara, eu vou fazer. E ele fez um negócio bem interessante da área de motos e tal hoje. E ele tá com o projeto dele avançando super bem, assim, sabe? Então foi uma história de empreendedorismo que acabou ajudando, motivando. E não só essa, teve várias outras, assim, que acabaram, pessoas que trabalharam conosco, né? Que acabaram saindo e abrindo seus próprios negócios porque viram que é possível, né? Legal. Então essa foi o início, né? Começou lá na lavanderia dos meus pais. E aí a gente começou a contratar freelance. Aí que eu fui entender, Silmar, que eu tinha que pagar FGTS, que tinha toda uma série de impostos ali e tal, que eu falava, putz, eu tenho que pagar, eu não sabia disso, cara. Você tem que fazer composição de custo. Eu não tinha ideia de como é que eu orçava um produto, sabe? E é um negócio interessante que isso era uma dor sua, né? Não saber. Sim. E olha que bacana, eu troco bastante ideia com ele, e aí você que vai empreender e tal, uma das coisas que você precisa saber, aprender, é sobre tributação. Sim. Né? Se você não souber sobre tributação, você está ferrado. Então a tributação, ela te ajuda, ela te leva uma boa parte da grana, mas se você souber trabalhar com aquilo que o mercado te propõe, você consegue tirar bons resultados. Sim. E você se especializou nisso também, né? Aí, assim, né, Silmar, eu venho
absorvendo tudo, como eu te falei lá atrás, né? Você veio de uma ignorância total. em tudo. Tudo. Como a 100%. maioria dos empreendedores são ignorantes. E ser ignorante não quer dizer que você tem algum problema de qualidade de cognição. Exato. Mas ser ignorante é ignorar um processo. Sim. Você não sabia. É a falta de conhecimento. Eu ignoro. Então, o ignorante não tem conhecimento. Exato, é só isso. E conforme você vai se envolvendo, Exatamente. vai colocando um monte de coisa. Mas vai. Porque você Bora vai lá. ouvindo. No meu caso, né? Como eu te falei ali, né? Eu sou muito de ouvir. Então, por exemplo, lá atrás, o grande problema, por exemplo, desse cliente era a sazonalidade. Então, putz, eu tenho que criar uma estratégia para que eu possa atender a sazonalidade dele. Então, às vezes o cara compra, às vezes o cara não compra. Então, o que eu tenho que fazer para atender essa necessidade desse determinado cliente? E cada cliente tem uma situação. Por exemplo, você comentou sobre impostos, né? Hoje tem muita gente que fala assim, eu estou fabricando o meu produto na China porque eu não consigo ter benefício suficiente no Brasil. Eu não vou falar para ele que ele é ignorante, né? Mas ele está faltando com conhecimento. Porque existem ferramentas hoje, e assim, eu sou uma das pessoas que briga para que as empresas não saiam do Brasil e fabriquem no Brasil. Podem fabricar com o meu concorrente, cara. Mas fabriquem no Brasil. Porque existem ferramentas hoje que nos potencializam a ser competitivos em relação ao mercado asiático, por exemplo. Sim, existem leis hoje, Silmar, de incentivos fiscais no estado, no município, na federação. Existem leis que tratam de benefício, por exemplo, de importação e exportação. Então a gente tem um monte de benefício. Só que muitas vezes, e o nosso segmento é um segmento que, assim, durante muitos anos, ele já vem, né? Tem empresas concorrentes minhas que têm quase 40 anos de vida, né? Os caras têm mais tempo a empresa do que eu tenho de vida, né? E o pessoal já não quer mais trabalhar pensando, putz, cara, eu tenho que me envolver com lei, governo e tal. Não, cara. São benefícios que o governo hoje te dá para você ficar potencial. Claro, a gente tem uma questão tributária, algumas coisas que pegam, são pesadas. Não estou falando que a gente vive no melhor dos mundos. Mas existem ferramentas que te ajudam a administrar e te auxiliam no teu dia a dia para ter um melhor rendimento. Exatamente, exatamente. E o bacana disso, Silmar, é o seguinte, que você não usa só para você. Você usa também para beneficiar o teu cliente, para você beneficiar... Todo mundo ganha. Exatamente. As pessoas que trabalham indiretamente para você ou diretamente para você, todo mundo acaba ganhando. Só que tem que estudar, né, cara? Ficar parado e achando que o negócio vem do céu. Por exemplo, eu não sou um cara muito bom de estudar, mas eu sou um cara bom de ouvir. Então, o que eu tô fazendo hoje, por exemplo? Em determinado momento, eu tô indo pro trabalho e eu tô ouvindo alguma coisa. Eu tô vendo uma notícia, eu tô ouvindo um podcast que fala sobre algum assunto, algum tema legal. Então, eu estou sempre... O seu é por exemplo, eu sou um dos ouvintes do teu podcast desde o início, né? Então, tem várias histórias que passaram por aqui que são histórias que, se você ouvir, você fala, putz, cara, faz muito sentido para mim. Faz sentido Aí isso. você pega histórias assim... E você aprende. De segmentos aleatórios. O Pedro, por exemplo, quando veio aqui, falou umas coisas assim que eu falei, uau, cara. O cara era jogador, né? E aí as histórias dele, eu já peguei um link, uma coisa. O Eduardo, quando teve aqui, o Eduardo até se emocionou, eu mandei mensagem para ele, falei, Eduardo, o teu podcast no Silmar, cara, me fez lembrar uma situação que eu vivi, que é exatamente hoje uma das coisas que eu procuro não fazer com o que fizeram comigo lá atrás. Cuidado com as pessoas que trabalham com você, por exemplo. Que muitas vezes você é tratado de uma forma e você quer fazer diferente, né? Exatamente. Exatamente. Só precisa de muitas vezes uma oportunidade. Né? Uma oportunidade. Muito legal. E aí? E aí você foi fazendo para esse cara, achou o problema da sazonalidade para suprir a questão da sazonalidade. Ficou só com ele como cliente ou começaram a aparecer outros já? Então, aí que tá o engraçado, né? Outra coisa que a gente também foi aprendendo durante esse período, né? Então, como esse cliente tinha uma dor de sazonalidade, a gente conseguiu tratar essa dor, né? Eu pensei, eu tô fabricando para esse determinado segmento. Você deixava um estoque com você? De um componente só. Que era o mais complexo. Era o mais complexo, o mais caro e que tinha o maior lead time de entrega, né? O maior tempo de espera para ser entregue. Que é isso que você tem que entender no teu processo, né? Exatamente. Você tem que estudar o caso, né? Aí então, você tem a tua linha de processo, putz, aqui leva mais tempo, vai me amarrar tudo. Então, o que eu tenho que ter? Exatamente. Estoquei ele. Nesse caso, estoquei um componente que
atendeu daí, começou a atender a demanda dele dentro das datas que ele precisava lá, né? O resto era mais fácil de aquisição. O resto muitas vezes era até nacional, assim, sabe? Então era bem mais tranquilo. E aí a parte de fabricação, para nós era pé nas costas, né? Precisou, coloca uma galera para fazer, pronto. E assim, como eu já trabalhei como operador, eu conhecia muita gente. Aliás, eu conheço muita gente. Silmar, às vezes eu visito cliente aqui em Curitiba, ou na região metropolitana. Eu tô visitando o cliente me leva para conhecer a fábrica. Não tem coisa melhor, Silmar, do que você entrar na fábrica e você ver, por exemplo, uma pessoa que trabalhou com você lá atrás, trabalhando numa linha de produção do cliente, e falar, pô, o Diego tá aí. E aí, eu já sou daquele que vai lá e vou abraçar a pessoa, e pô, e tal, como é que você tá e tal. Porque eu trabalhei com muita gente no chão de fábrica. Então, hoje, por exemplo, ainda existem profissionais hoje que trabalham comigo, que eu trabalhei no chão de fábrica lá atrás. E hoje estão comigo. Isso é bom demais, né? Pô, é bom demais, cara. É bom demais. Cria uma história. Uma história, Silmar. E uma coisa também muito legal é assim, você ver o quanto as pessoas também se desenvolveram. Talvez elas não se transformaram em empreendedores, como eu talvez tive a sorte de me transformar. Mas eles se transformaram em grandes profissionais. Foram pessoas, por exemplo, que eu muitas vezes até desafiei. Falo, cara, você pode mais. Cara, você pode mais. Olha o meu exemplo, cara. Tem um assunto bem legal, cara. Uma vez eu fui fazer uma fala pro nosso pessoal da fábrica lá de Pato Branco. E aí eu reuni todo o pessoal e aí eu levei minha carteira de trabalho, Silmar. Meu primeiro registro profissional. E na minha carteira de trabalho estava lá, auxiliar de expedição e tal. Eu até fiz uma publicação no LinkedIn sobre isso daí. Sobre gratidão, né? A oportunidade de iniciar um trabalho profissional lá atrás. E por que eu fiz essa parada da fábrica? E para que as pessoas que ainda não me conheciam, porque hoje a gente já está com mais de 100 pessoas, enfim, a estrutura toda cresceu, né? É para mostrar que, assim, que independente da posição profissional que você está dentro da empresa que você trabalha, 10 anos depois, que é o caso aqui, né? 12 anos depois, você pode ser dono do teu próprio negócio. Você pode ter profissionais que trabalharam com você ali atrás e vão estar trabalhando com você ali na frente. Então, o empreendedorismo, esse ambiente, cara, ele é muito, muito bacana por isso, sabe? Você consegue desenhar uma linha e um crescimento, uma história. Sim. E o bacana de tudo isso é você trazer as pessoas junto com você e mostrando, cara, que vocês também podem. Essa é a ideia. Inclusive a ideia desse podcast, como eu já falei, vai compartilhando aí, se inscreve no canal, é justamente isso. Dizer que você pode. Olha só, empreendedorismo. As pessoas às vezes têm uma visão distorcida sobre esse negócio de empreender. Não, você até comentou um pouquinho agora no começo aqui. Empreender não é só ter o teu próprio negócio. Você empreende dentro da empresa. Você pode trazer inovação dentro da empresa. Você pode crescer dentro da empresa. Porque hoje todo mundo quer se livrar da CLT. Mas se todos se livrarem da CLT, daqui a pouco não tem lugar para você trabalhar mesmo empreendendo. Então existem pessoas que podem ficar na CLT sim, e são felizes lá, e gostam de estar lá. Mas se ela tiver essa cabeça de eu vou fazer diferente, você também está exercitando o empreendedorismo. Sim. Coisa que a gente não é muito acostumado, né? Hoje em dia, com essa questão de internet e tudo mais, os mais jovens têm isso mais forte. Mas o pessoal da minha época, até dos seus 35, 40 anos aí, não tem isso tão forte assim, né? Tem uma certa dificuldade de empreender. Sim. Porque tem um medo muito grande. Silmar, eu entendo que assim, ó, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu, na indústria que eu trabalhava, eu gostaria de ter um pouquinho mais de liberdade para poder colocar algumas coisas em prática. Eu não tive. Que isso depende muito da gestão, né? Exatamente. Então, algumas empresas, não te liberam isso. E alguns gestores. E aí fica até uma dica para os gestores. Cara, não prendam seus colaboradores, deixem que eles criem, deixem eles serem criativos. Porque existem muitos profissionais, o Silmar, que gostam de ter as coisas debaixo da asa. Sim. Né? A centralização e tal. Eu, por exemplo, uma briga minha interna, tentar descentralizar o máximo que eu posso. O máximo. Por quê? Porque as pessoas começam a criar a partir daí.
Elas perdem o medo e você precisa incentivar elas a não ter medo de criar. E se ela tiver condições de criar, ela vai ser muito mais produtiva. Com certeza. Eu, por exemplo, não tive essa dificuldade nas empresas que eu trabalhei, porque eu trabalhei, por exemplo, muitos anos numa empresa japonesa. Até Toshihiro Kobayashi veio aqui, né? Era a história dele. Sim, mano, né? E aí lá, você é incentivado a fazer coisa diferente todo dia. Sim. Kaizen, 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 Kaizen. Melhoria de processo, ser empreendedor, fazer diferente. Então esse conceito de, puxa, o gestor não deixa trabalhar, na minha cabeça não entra. Mas é o que acontece na maior parte das empresas. Uhum. E aí eu vou te dizer, até estendendo um pouquinho o que você está falando, Silmar, o gerente não deixa, o gestor, né, não deixa o colaborador se desenvolver e crescer. Se aparecer uma oportunidade pro gestor, ele não vai em frente, porque ele não tem ninguém que o substitua. Você sempre tem que criar uma base. É a cadeia. Isso, assim, é a cadeia. Essa cadeia, ela precisa ser construída. Se você não construir isso, não vai dar certo. O gestor vai deixar de ser daqui a pouco um gerente, vai deixar daqui a pouco de ser um diretor de ser um CEO. Porque ele não colocou ninguém embaixo. Exato. Um supervisor não cria um líder, então ele não vai ser o gestor, o gerente. E aí muitas vezes você fala assim, cara, a empresa trouxe alguém de fora. Sim, você não teve a capacidade, a habilidade de construir uma pessoa que te substituísse por medo. Enfim. E olha, uma coisa bacana, né? Você começou a empresa, você começou fazendo saldinha lá, né? Se você não fosse colocando pessoas, porque você foi acabando nessa empresa que você criou, eu imagino que você foi ocupando todas as posições, né? Sim. Até você chegar onde está hoje. Sim. Hoje você está como diretor comercial. Sim. Hoje você tem uma estrutura. Só que você passou por todo esse processo. Se você não tivesse preparando gente abaixo de você, você não estaria onde está hoje. Sim. A tua empresa não teria crescido. Não teria. Então essa é a base. Com certeza. E aí eu saio um pouco do tema profissional e entro também dentro do tema um pouco pessoal, né? Por exemplo, em casa também eu tive uma sustentação muito grande. No início, por exemplo, a Sara trabalhava com SAP, né? Então, com SAP. Um sistema alemão aí no mercado. Então, lá no início, quando a gente abriu a empresa, uma das coisas que eu conversei com a Sara, falou o seguinte, Sara, eu tô pensando em abrir um negócio e tal. E eu tive o apoio dela, ela falou assim, vai e faz. Tanto é que, assim, durante o primeiro e segundo ano, financeiramente, ela bancou a casa inteira. Aí você pensa assim, Silmar, pô, para um homem, esquece machismo e todas essas coisas que falam por aí. Vamos falar sobre vida. Para um homem, cara, você ficar dentro de casa e ser, entre aspas, sustentado por uma mulher, isso é extremamente complexo. Para mim, isso aí era muito dolorido. Eu tive que entrar numa condição de que, assim, cara, vamos com calma, eu vou fazer o negócio rodar, eu acredito, e sim. E as coisas vão acontecer. Então também tem uma questão de base na outra ponta. E a família, cara, se não tiver família, fica ruim. Fica. Fica muito difícil. E aí, assim, então, por isso que eu falo que assim, é um eterno aprendizado. A gente ainda aprende. Hoje eu tô aprendendo, né? Então, ontem a gente estava conversando sobre um tema, eu estava aprendendo. Então, a gente tá o tempo todo aprendendo, né? Então, toda essa sustentação me fez crescer, sabe? E eu vinha nessa batida, assim, de que, pô, eu preciso fazer com que as pessoas venham junto. Elas têm que vir junto. As pessoas, elas precisam desenvolver. Hoje, a gente tem uma estrutura onde eu tenho, por exemplo, um CEO, eu tenho um conselho administrativo que apoia a gente em decisões, né? Eu sou um diretor, então eu também sou um funcionário da minha própria empresa, apesar de eu ser um dono. Você é sócio, eu mas sou um sócio, eu sou um diretor. Se eu não entregar resultado, eu posso, inclusive, ser demitido pelo conselho. Exato. E aí, pô, mas como as assim, pessoas não Diego? entendem isso, né? Isso é complexo. É complexo demais, mas também, você cresceu a esse ponto. E também para nós, internamente, não misturar isso. Eu não posso chegar lá e dar carteirada porque eu sou dono da empresa. Não. Eu tenho as minhas funções, eu posso estruturar algo para chegar nos diretores, nos responsáveis das áreas e debater um tema enxergando como o dono. Ou talvez numa reunião de conselho. Mas tudo isso é um aprendizado. Tudo isso é um aprendizado. Então, inclusive, nesse momento, a gente está aprendendo. Né? Nesse momento que eu falo assim, esse ano é um ano de desenvolvimento que a gente ainda continua aprendendo muito sobre empreender. Né? Legal. Outro ponto bacana. Você disse que começou com 100 unidades, 100 peças, 100 itens, certo? Sim. Aí você fazia na lavanderia de casa. Exato. Hoje você tem um escritório em Curitiba, que tem quantas pessoas aqui? 35. Nessa parte toda, corpo técnico, vendas, administrativo, engenharia, né? administração, tá aqui. Diretoria. Aí você tem uma unidade lá em Pato Branco. Sim. Tem seus benefícios fiscais, tal, no parque técnico, lá você tá lá. Uhum.
Quantos funcionários tem lá? A gente está hoje lá com, eu acredito que próximo de 100. 100. A gente diminuiu um pouquinho por causa da pandemia, né? Inchou, a gente vem reduzindo também para se enquadrar novamente no cenário. 130, 140 pessoas. Já chegamos a ter quase 200, né? Legal. Durante a pandemia. Quanto você produz em unidades hoje, mês? Ah, Silmar, eu vou te falar em componente. Hoje a nossa estrutura produtiva, ela tem a capacidade para inserir em torno de uns 250 milhões de componentes por mês. Quando se diz inserir componentes, é você colocar numa placa vários componentes. Um capacitor, um componente que todo mundo Sim, deve conhecer, sim. um resistor, ou um conector na placa. Isso é uma inserção. Tá, então você consegue colocar 250 milhões de mês. itens mês, ou seja... São 3 linhas de É que fabricação. tem várias placas diferentes, uma vai com... Falar de placa é muito complexo porque tem placa. Por exemplo, a gente fabrica, você sabe, né? A gente, durante a pandemia, a gente foi o maior fabricante de partes e peças de respirador pulmonar do Brasil. Eu sempre falo isso e é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. A gente fabricou respirador pulmonar e a gente salvou muitas vidas. Muitas vidas, eu tenho certeza. Meu sogro foi um caso, né? Sabe, Sim, né? sei. Meu sogro estava entubado e a médica ligou para mim para passar o status dele. A família, na verdade, inteira estava com Covid na época. Tava só eu e minha sogra que não estávamos de Covid. Eu indo visitar ele na UTI lá e tal. A médica me ligou e eu ouvi o barulho do respirador pulmonar que estava funcionando lá. Eu não sei se era nele ou se era em outro paciente, mas era uma ligação, né? Eu falei, cara, esse respirador aí é o respirador que a gente fabricou. E eu perguntei pra ela a marca e a médica falou, é assim, você conhece? Eu falei, sim, nós somos o fabricante e tal. Então veja que loucura isso. Meu sogro foi entubado, 4 dias depois ele foi desentubado, extubado, né? Extubado. E, cara, e eu até brinco com o meu sogro, né? Ele, no início ele não era muito a favor de eu namorar com a Sara. Te der uma pedra. Ele não era muito a favor de eu namorar com a Sara, até porque 2 motivos. Eu era corintiano, né? Eu nem entrei no mérito dessa questão. E ele, na época, era muito religioso, né? Ele, não, eu quero que minha filha case, sei lá, com quem, né? E aí depois eu brinco com ele, eu falo, olha só, cara, um corintiano, né, que salvou a tua vida. Ele fala, pô, realmente eu tenho que dar um abraço pra torcer. Então, assim, a gente pega as placas, né, voltando pro tema, complexas e placas simples. Por exemplo, um controle que abre o portão, um controle remoto que abre o portão de carro, de que você garagem. Começou com um item, né? Aí hoje você, quase tudo que tem luzinha e pisca no Brasil, você pode fabricar. Sim, hoje nós somos, pra você ter uma ideia, Silmar, falando de grandeza, existem ferramentas, softwares que dizem e trazem esses números das fabricantes que a gente chama de CM, né, que é uma Contract Manufacturer no Brasil, das nacionais, a gente é a 5ª empresa que mais importa componente no Brasil. Olha. Então, assim, a gente mudou o patamar. Né? Nossa missão, visão, valores e tal, por exemplo, era estar entre ser referência no sul do Brasil. A fabricação, por exemplo, de respiradores pulmonares, fomos os maiores do Brasil, na verdade, nos colocaram como referência no Brasil. Então, hoje, o nosso objetivo não é mais falar que a gente quer ser referência no Sul. A gente já quer ser... nacional. E eu falo assim, Silmar... Indo pro mundo. Nós somos a melhor CM, a melhor montadora de placas eletrônicas no Brasil. Ah, mas você tem dados... Nós somos Nós somos a melhor montadora de placas eletrônicas do Brasil. Mas sem dados, nós somos a melhor montadora de placas eletrônicas do Brasil. Eu preciso colocar isso nas pessoas que trabalham comigo para que elas entendam o que eu penso em relação... O que eu vejo qual é em o relação objetivo, à qual é o caminho que eu tô chegando. Nós tivemos um cliente gigantesco que foi nos visitar lá. E aí ele falou assim, Diego, eu fiquei curioso, cara. Da onde se tira, assim, no tapete da entrada da empresa tá lá, seja bem-vindo à melhor montadora de placas eletrônicas do Brasil. Eu falei assim, eu preciso entender que a minha empresa, ela é a melhor montadora de placas do Brasil. Os meus funcionários entendendo isso, eu vou ser a melhor montadora de placa do Brasil. E tem um detalhe. Se você veio até mim porque você tava... Da onde esse cara tira isso? O meu marketing, inclusive, funcionou. Funcionou bem. E tem um detalhe, né, velho? Eu sempre uso esse versículo bíblico. Tem um versículo que diz assim, conforme você pensa em seu coração, assim é. Cara, se você não acreditar que é assim, já era. E eu preciso acreditar, preciso passar para minha equipe. É aquela história de desdobramento e planejamento estratégico. Não é só a parte de estratégia. Você tem que trazer uma mentalidade. Sim. E se eu não acredito, quem vai acreditar? É um fato. Tem uma história legal disso. Porra, velho.
Tem que Não sei se acreditar. a gente tá com tempo pra contar essa Tem história. tempo até amanhã. Olha- A gente conversou, cara, que se na realidade a gente começar a bater papo aqui, isso que a gente nem trouxe uma taça de vinho, né? Que a gente passou até um tempo junto na Itália. Ah. Imagina se vier a taça de vinho. A gente fica aqui até semana que vem conversando fácil. Um embutidinho, né? Um queijinho, um Nossa. salame, Mas olha- azeite trufado. um azeite trufado, um barolo. Olha que interessante, Silmar, essa história. A gente... o meu sogro conta essa história. Ele fala assim, quando você abriu empresa, Diego, você falava assim, cara, chegava no ambiente familiar, no aniversário, qualquer... O que você faz? Eu tenho uma fábrica de placas eletrônicas, montagem de placas eletrônicas. E ele diz... Eu já que ouvi pra ele dizendo mim, isso foi... você já deve ter ouvido ele falar, né? E eu não me lembro exatamente, assim... Eu nunca falei algo pra... Não, tô me achando o empresáriozão, grandão, o super empresário, não. Eu falava sem intenção de querer me aparecer. Não era sendo soberbo. Não. Era acreditando em algo. E ele fala assim, pô, Diego, você falava... Isso ele fala hoje, né? Você falava pra todo mundo assim, não, eu tenho uma empresa assim, assim, assado. Cara, mas era a garagem do teu pai. Você estava ainda lá na lavanderia, lá na casa do seu pai. E eu parei pra pensar, e aí depois eu comecei a aprender algumas coisas, por exemplo, sobre a quarta dimensão. Aí uma dica de leitura de um livro que inclusive meu sogro que me deu, depois o pastor Pio até falou sobre esse tema, que basicamente fala sobre a quarta dimensão. O livro do David Poyon-Cho, né, que é aquele coreano. Cara, eu já exercitava isso, Silmar, sem saber, cara. Eu já falava que a empresa, por exemplo, ela era grande, ela ia ser a melhor, ou a maior, enfim, sei lá o que eu dizia lá atrás. E tudo que eu falei, cara, aconteceu. Tá acontecendo. Tá acontecendo, cara. Uma loucura. E aí eu comecei a falar, pô, esse negócio funciona, cara. Mas claro que funciona. Tá escrito. Exato, tá escrito. Não Mas- tem como não mas- funcionar. Se tá escrito assim, conforme você pensa em sua mente, em seu coração, assim é. E aí vem um negócio interessante para você que tá nos assistindo. Muita gente usa isso e parece filosofia de autoajuda barata, mas não é. Você precisa ver o que você quer, ter o seu objetivo, buscar isso, criar. Porque se você só vê e ficar sentado na garagem do teu pai, não vai resolver. Sim, Mas eu consigo ver que aquilo que eu estou fazendo é grande. sim. Hoje não, mas Sim. ainda não é. Exato. E aquilo que eu vejo assim será. Então, o que você tem visto? O que você tem pensado? Aonde você tem concentrado os teus esforços? Naquilo que está sendo difícil? Na angústia? Na dificuldade? Ou você mesmo passando lá, cara, tô montando um negocinho aqui na mão, sozinho, né? Aí vou ter que comprar a máquina. Você vai falar um pouquinho disso. Não tenho dinheiro, porque hoje 250 milhões de componentes, precisa de máquina para isso. Pergunta se tinha dinheiro. Não tinha. Ele vai contar um pouco sobre isso. Então aí mas se você não vê o teu negócio de verdade, não vai acontecer. Aquilo que você vê, assim é. Aquilo que você declara, assim é. E não é besteira, é Não, fato. É um fato. E eu até nem julgo, assim, ô Silmar, as pessoas pelo fato de elas talvez não conseguirem enxergar isso, porque muitas vezes as circunstâncias acabam engolindo ela. Sim. A dor, a dificuldade, aquilo. Aí a dica que eu dou, cara, assim, ó, separa 1 hora do teu dia. Pode ser no teu escritório, pode ser na tua casa, pode ser no teu quarto, pode ser num parque, qualquer lugar, assim, e comece a mentalizar o que você enxerga como, cara, onde é que você... Aliás, onde é que você quer chegar? O que você deseja? O que eu preciso... Para esse ano, para daqui a 2 anos, Exato. para daqui a 5 Tira anos, 1 para hora daqui a por 10 dia. anos, velho. Bota isso todo dia, assim, 1 hora. Cara, 1 hora do teu dia você consegue. Desliga da circunstância, da dificuldade e foca assim, cara, eu... E é bem o que você falou, não tem nada a ver com pensamento positivo nem nada, porque tudo isso está escrito. É um fato. Vai falando E que eu assim, vou procurar um negócio aqui. eu assim, Silmar, eu fico até um pouco emocionado de falar sobre isso, porque comigo, cara, as coisas aconteceram na ignorância. Eu até brinco, né, cara? Às vezes, assim, é até engraçado, né? Porque tantas coisas passaram e aconteceram, e eu entendo que a ignorância, às vezes, entendo o que eu vou dizer aqui, tá? Mas às vezes a ignorância, pra mim, até pareceu ser boa. Sabe por quê? Porque eu acho que se eu tentasse fazer com o meu braço, daria errado.
E se você soubesse muito, teria medo. E aí, exato. E aí, como eu era ignorante, e aí eu fui fazer. Velho. E assim, e talvez eu fui pelo caminho errado, mas aí Deus falou o seguinte: não, cara, esse cara, ele tá errado. A ideia dele é boa, mas ele tá indo pro caminho errado. Eu vou dar um ajuste fino aqui para ele entrar aqui dentro do meu propósito. E aí as coisas vão começar a fazer sentido. Silmar, eu tenho certeza, cara, que eu ia errar muito se eu tivesse o conhecimento, assim, tipo, cara, eu sou bom no que eu faço e eu vou fazer e vai dar certo. Eu teria errado. Você pode errar e quando você tem o conhecimento, né, tem um negócio complicado. Tem uma frasezinha que o pessoal usa bastante. Não sabendo ele que era impossível, foi lá e fez. Exato. Porque se eu sei que tem dificuldade, putz, cara, eu já começo a criar um monte de questão. Falando um pouquinho sobre isso que você disse agora, de tirar um momento e tal. Sabe aquele momento que você tá assim com um pensamento negativo, a coisa tá ruim, você vai olhar para a situação que tá complicada, você olha, puta, tô com dificuldade financeira, tô com dificuldade no relacionamento, o emprego tá um saco, meu chefe pega no meu pé. Sabe tudo aquilo? Tem esse momento que você tá assim. Tira um tempinho e coloca esse pensamento na tua cabeça. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Pense nisso. Ou seja, pense nisso. Pense nisso. Faz o quê? Tira esses pensamentos ruins e substitui por isso. Mas, Silmar, agora eu tô com muito, tá ruim, eu não consigo ver, isso é mentira. Não, mentira é o que você tá sentindo. Então faz o seguinte, se você acha que pensar dessa forma é mentira, então mente para você até você acreditar. Começa mentindo que tá tudo bem. E você vai conseguir acreditar. Não é? Exato. Muito bem. E por que eu te perguntei sobre quantos componentes você estava produzindo hoje? Porque antes você fazia na mão e aí você começou a produzir muito mais. E aí você precisou comprar máquina. Exato. Como que uma empresa sem crédito, começando, eu não sei se os tempos mudaram ou não, como é que estão as coisas, né? Mas como é que você fez para adquirir os equipamentos? Cara, essa é uma outra história, são várias histórias assim, né? Por isso que eu disse dar umas 3 horas de conversa, né? Tá, né? Olha que interessante, cara. Eu era da fábrica, né? Então, assim, como eu falei lá atrás, eu trabalhei como técnico de manutenção e tal. Então, eu tive muito contato com, por exemplo, empresas que forneciam equipamentos. Fornecedores. Você tem que estar ajustando. Fornecia insumo, fornecia o fio de solda, fornecia a pasta de solda, fornecia o stencil, fornecia a máquina, fornecia insumos, equipamentos e insumos. E eu criei, assim, excelentes relacionamentos. Aliás, abre-se parênteses, relacionamento é algo muito importante, né? Muito. Assim, para mim, assim, eu sou uma pessoa que você sabe disso, né, Silmar? Eu adoro isso, cara. Para mim, sentar com uma pessoa, começar a conversar e daqui a pouco encontrar algo em comum, eu penso da seguinte forma: eu tenho que conversar com alguém que eu não conheça e eu tenho que entregar para ele alguma coisa. O contato de alguém, assim, eu abro algum canal, sem conhecer a pessoa, eu abro um canal para ela, eu deixo uma semente ali. Sempre. Você deve ter observado isso já. Eu sou desses, cara. Eu abro o canal e nem sei o que vai acontecer depois, porque não é responsabilidade minha. Mas eu deixei uma semente ali. A questão da máquina, Silmar... Aí você tinha muitos relacionamentos e tal. Tinha muito relacionamento. E aí, um cliente nosso fechou um contrato grande. E aí ele falou o seguinte, tô com uma demanda assim assado tal, de X peças, dava lá, nem me lembro o valor que dava, em reais. Mas você vai precisar, talvez, se estruturar. Ele me avisou, né? Eu também, eu já conheço o produto e tal, eu sabia que ia ter que dar um jeito. Eu peguei o telefone e liguei para um amigo meu, ele vai estar com certeza ouvindo esse podcast, chamado Leandro. Eu falei, cara, apareceu uma demanda aqui, cara, e eu vou precisar de uma máquina. Daí ele já sabia, né, que a gente estava produzindo e tal, mas ainda manual. Ele falou, vamos dar um jeito, cara, vamos dar um jeito. Cara, teve que envolver o diretor, teve que envolver a aprovação do Japão, teve que envolver uma série de coisas para poder dar crédito. Porque você imagina assim, Silmar, eu não tinha plano de negócio, eu não tinha nada. Eu não tive uma consultoria, eu não tive uma consultoria do Sebrae, por exemplo. De novo entramos na ignorância. Né? De novo. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Pra você ter uma ideia, Silmar, assim, até depois eu volto para esse tema aqui, mas colocar um gancho no Sebrae. O Sebrae, por exemplo, ele rejeitou meu projeto. Ele falou assim, cara, o projeto de vocês não vai dar certo. E eu tenho até hoje um papel todo assinado lá, isso aqui não vai dar certo, isso aqui já existe, isso aqui não é nada inovador, isso aqui não é empreender e tal, porque a gente queria se incubar lá dentro do Sebrae na época.
E aí a gente não tinha plano de negócio, não tinha nada. E como é que você dá um crédito na época? Era R$ 475 mil o equipamento. Eles ligaram lá, enfim, fizeram os contatos e tal. E a resposta foi, não, assim, internamente deles lá foi não. Eu não sabia disso, soube depois. Daí o que o diretor lá falou? Falou o seguinte, cara, você confia no moleque? Falou pro Leandro, que era o vendedor de equipamento. Ele falou, cara, eu confio. Conversou com mais 2, 3 técnicos lá. Moleque, vocês confiam que assim, nós não vamos tomar cano? Confiamos. Cara, eles assumiram a banca. Assumiram, nós pagamos o equipamento. Nunca antes na história desse país a gente teve um equipamento sendo vendido a 10 vezes sem juros. E no cheque. Não, cara. Quase aí isso. escuta isso, Silmar. Promissória. Eles mandaram, assim, não sei se veio do Japão, foi aqui do distribuidor aqui no Brasil, né? Um contrato, assim, cara, que devia ter, sei lá, umas 200 páginas. A gente assinou todas as páginas, reconhecemos em cartório e tal, e tal, e tal, que a gente ia se comprometer a pagar. Fizeram um compromisso de dívida. E aí, cara, quando chegou nas duplicata, que eu comecei a assinar a primeira. Primeira de 10, segunda de 10. De R$47.500, Silmar. Cara, eu falei, cheguei na 8ª, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Cara, já tô na 7ª. Falta só mais 8ª, mais 2, 3. Assinei, cara. Pagamos todas e algumas, inclusive, antecipado. É aí que entra uma história legal que eu falo sobre o aprendizado contínuo, né? Depois que a gente pagou a 10ª, o diretor veio de São Paulo, junto com o Leandro, aqui pra Curitiba. E aí ele compartilhou essa história. Ele falou assim, cara, eu queria até pedir perdão, que o japonês ele tem toda uma... Tem, trabalhei 20 anos com eles. Você sabe bem disso. Toda uma forma e tal. E ele falou assim, cara, eu queria pedir perdão porque eu desconfiei que vocês iam ter a capacidade de pagar o equipamento. E eu não sabia disso. E a gente tinha pago. E aí você sabe meu jeito, né, Silmar? Fica tranquilo, cara. Bati nas costas dele e falei, tá perdoado. Tudo certo, né? Hoje nós temos em equipamentos, acho que uns próximo de R$8 milhões investidos em equipamentos. Só equipamento, fora estrutura física. 90% dos equipamentos são dele, dessa fabricante. Por que eu faço isso? E assim, é claro, hoje a gente também acabou abrindo para novos fabricantes para não ficar só dependente de um fabricante, para você também poder... problemático isso, né? Você ter outras carteiras, ter outras possibilidades daqui a pouco de uma troca de equipamento, uma atualização. Então você tem que ter todos ali fornecendo para você, né? Mas a maior parte dos equipamentos que a gente tem hoje são deles. Você tem que esse cara, desconfiando ou não, ele te deu a primeira mão. Ele me deu o equipamento. Porque assim, Silmar, nunca isso aconteceu antes. Ele me deu uma oportunidade, ele me financiou uma oportunidade de ter um equipamento que é a Ferrari das máquinas do mercado. Hoje nós temos assim, você não vai me ver andando de Ferrari nem de Porsche. Mas dentro da minha estrutura você vai ver várias Porsches e várias Ferraris lá dentro. Hoje em equipamentos assim a gente tem uma estrutura o que tem de melhor no mercado. É o melhor mercado, é o que tem de melhor no mercado, né? Então a gente tem equipamento japonês, equipamento alemão, equipamento americano. O que tem de melhor do que o forno. O nosso forno é o melhor que tem no mercado. A impressão de pasta de solda é o melhor equipamento que tem no mercado. Então a gente fez uma estrutura toda, né? Partindo de uma ideia de que assim, cara, eu preciso investir lá atrás, sem plano de negócio, sem perspectiva, assinando duplicata, se comprometendo. E você fala assim, cara, se fosse hoje, talvez você assinaria, né? Então assim, são pontos que muitas vezes é aquilo lá, cara. Pô, eu tomei aquela decisão lá atrás, assim como meu pai tomou, cara, de vir pra Curitiba. E você vê como que as coisas são, cara. Meio que alinhadas, né? Então, assim, são os times, né? Eu espero que minhas filhas no futuro, elas também assinem documentos que façam elas serem ainda maiores do que... fazerem ainda mais do que a gente teve a oportunidade de fazer aqui nessa terra. E percebe, né? Você que vai empreender e tal, tá assistindo a gente aí. Olha como é que funciona. Lá atrás, teve que começar a produzir sem ter condições, praticamente. Aí vai tentar fazer um processo com quem entende, que é uma estrutura como o Sebrae. Só que daí você vai fazer, às vezes as pessoas não acreditam no teu sonho. Não acreditam naquilo que você está fazendo, né? E aí, tudo que tem conforme o conhecimento humano está dizendo assim, não faça. Mas você acredita. Exato.
Eu não tô dizendo para você que você tem que enfiar a cara na parede e se arrebentar. Mas cuidado com as palavras que você recebe. Sim. Cuidado com as desmotivações que você recebe. Se você tem convicção, sente paz no teu coração naquilo que aquilo vai dar certo, cara, vai para cima. Sim. Assim, eu falo do Sebrae, mas não... É um profissional. Sim. Não era o Sebrae que falou que o teu projeto não dá Mas certo. é a estrutura que estava disponível para você. Era um analista lá, que muitas vezes nem teve experiência de empreender. Né? Não posso também julgar. Mas ele falou, não vai dar certo. Isso, Mar, aí eu penso o seguinte, cara. Mas quantas pessoas já passaram por um não e falaram, cara, aquele fulano deu... Cara, é só uma questão de ponto de vista. Exatamente. É só uma questão de ponto de vista. Exatamente. É pegar outras opiniões. Não pare. O que eu quero dizer para você é não pare no primeiro não que você recebe. Exato. Exato. Em resumo é isso. Eu não estou falando mal dessa instituição ou daquilo. Não pare no primeiro não que você recebe. E olha que interessante, Silmar. Eu trouxe isso para a vida. Como é que eu apliquei isso na vida? Um belo dia eu tô na fábrica aqui em Curitiba. Estamos com tempo? Estamos. Tô na fábrica aqui em Preocupa, a hora que Curitiba. tiver cortar eu te aviso. Tá. Relaxa. Estamos na fábrica aqui em Curitiba. O Theo vai dar um grito. Ele vai dizer assim, Mar, já foi 3 horas de conversa, velho. Não preocupa, não. Eu tô na Acabou fábrica... o rolo da fita. rebobina e regrava uma parte. Eu tô na fábrica em Curitiba e a recepcionista interfona lá e fala assim, liga lá e fala assim, Diego, tem um menino aqui que tá que quer falar com você. Eu olho no telefone, não tem agenda com ninguém, eu falo, calma, tá. Não, beleza, mas quem que é? Eu vou dar o nome dele aqui, Marcelo Marega. Ele vai ouvir esse podcast e a gente faz uma troca. É um cara que eu, assim, sou um fã pela forma com que ele conduziu esse projeto. Ele chegou, eu recebi ele, um menino, cara. Eu também não sou muito velho, mas assim, ele era mais novo que eu. Saiu da Universidade Federal, da Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná, uma sacola de componente e uma ideia de construir uma horta vertical. Qual que era a ideia dele? Era um software, um hardware e um software que conversava com a Embrapa, e ele tinha uma horta vertical que você colocava na parede do apartamento, por exemplo, e ali você colocava alecrim, manjericão, tempero, essas coisas nada assim, sabe? Flor e tal. E aí, determinado produto que estava dentro daquele potinho ali, né? Aquela planta, né? Ela recebia uma dosagem lá, uma quantidade de água diária, porque o hardware conversava com a Embrapa e fazia um processo de irrigação ali, meio que tudo automático, de acordo com aquela planta. Um negócio loucão, assim, sabe? E ele contando... Um vasinho pra colocar dentro de casa. Na sacadinha de casa, assim, você coloca aquele, tipo um pallet, e aí o vasinho penduradinho, assim, aqueles vasinhos pretos, sabe? Mas pô, tem que fazer toda uma estrutura eletrônica pra fazer a irrigação, cara. Loucura. E aí ele contando a história, super animado, e o projeto e tal, e não sei o que e tal, e tal. Legal, abre o projeto. Quando ele abriu o projeto, era fio pra tudo quanto é lado, cara. Foi o que eu imaginei. Fio, assim, meu Deus do céu, cara. O Marcelo tá ouvindo lá, um abraço pro Marcelo. E eu falei, cara, vamos avançar, vamos evoluir esse negócio aí. E aí a gente começou a conversar e dar dica daqui e tal, aí começou a profissionalizar o hardware dele. E aí o projeto começou a ganhar uma outra cara. E o projeto começou a ficar mais qualificado. Daqui a pouco os caras estavam no evento da Smart City aqui em Curitiba, fazendo foto com o Greca, porque Curitiba, verde, horta vertical, e vamos colocar nos terrenos vagos no Brasil a horta, em Curitiba, né? Nos terrenos baldios, aí começar a construir hortas e começar a produzir alimento e mandar para as instituições e tal. Um projeto assim, mirabolante. E a gente conversando. Daqui a pouco ele foi crescendo. Ele foi participar de uma aceleradora lá em Florianópolis. Desenvolveu o projeto, foi desenvolvendo o projeto. Ele vendeu o projeto agora, não sei, acho que uns 2 anos atrás exatamente, não sei o prazo, para uma empresa americana por alguns milhões de dólares para cultivo de cannabis lá. Ou seja, o projeto dele que nasceu para uma coisa, foi transformado por várias ideias e várias situações. Ele passou por várias etapas. Cara, nunca desistiu. Esse moleque nunca desistiu. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nele. Porque era um projeto... Eu poderia ser o dono de empresa arrogante, boçal, que tem vários por louco, aí. Véio, fala assim, não, nem tem agenda com ele. Não vou atender um cara com uma sacola do Condor aqui, do supermercado, cheio de componente dentro. Comprou aqui numa lojinha da 24 de maio os componentes... Vou montar a placa. Não, minha linha de produção tá rodando o produto, eu tô faturando, eu não vou atender esse cara.
Esse seria o natural. Só que como eu tomei pedrada lá atrás, pedrada mais ou menos, não foi uma pedrada, mas foi uma indicação de que o meu negócio não ia dar certo. Cara, hoje eu recebo todo mundo, Silmar. Todo mundo. Eu posso, cara, não importa o projeto. Essa semana, inclusive, a gente recebeu um projeto lá que estava em fase de desenvolvimento ainda. Sentei na mesa com os caras, investi lá 1 hora e meia falando. Já liguei ele a 2, 3 desenvolvedores para ajudar a potencializar o projeto. Mas eu não deixo de atender, porque, cara, esse projeto hoje pode ser um projeto que daqui a pouco possa estar salvando vida, possa estar dentro de um, sei lá, de um hardware que está dentro da sua casa, cuidando de uma câmera que pode estar daqui a pouco monitorando uma creche, enfim. Cara, a gente vai longe. Não para no primeiro, não. Não para nunca. Então, assim, a gente não pode deixar de atender ninguém. É difícil? É. Mas eu falo pro meu time comercial, cara, receba todos, converse com todos. Tentem ligar ele. Se você talvez não dá conta de atender esse profissional, né, ou esse possível empreendedor, tente ligar ele a alguém do segmento, que dê uma orientação. Enfim, não deixa o cara desistir do projeto. Não deixa. Porque a gente tem essa... a gente é duro na queda, né, cara? Então a gente vai brigar pra fazer o negócio dar certo, nem que tem que sangrar, né? Só que muitas pessoas não são assim, cara. Primeiro não, já desiste. Talvez não tenha a mesma estrutura espiritual que a gente tem de fala, cara, vai dar. Você tem a questão espiritual, você tem a questão emocional, você tem a questão familiar. Exato. Então, assim, você tem que buscar a base, né, cara? Se não tiver essas bases, não tem como. E a gente é espírito, alma e corpo, não tem jeito. Exato. Né? Então, a minha alegria, Silmar, de ver, por exemplo, um projeto como esse, que eu tive o prazer de recebê-los lá atrás, e hoje está aí fazendo a fabricação. Cannabis, não, é para fazer medicamento, cara. É um negócio sensacional, sabe? Então, assim, sou muito grato por, além de ser um empreendedor, poder ajudar as pessoas também a aprender e a não desistir dos projetos delas, né? E hoje é um sonho que caminhou, tem condições de ficar ainda muito maior. Né? Hoje você investe em diversas áreas e sempre levando essa questão do empreendedorismo, né? Do empreender, não desistir. Sim. De novo, né? Não falando mal de instituição nenhuma, mas às vezes a pessoa que te recebe tem um ponto de vista. Né? Você contrata alguém que tem uma maneira de ver que talvez não seja muito condizente com aquilo que você quer conduzir também. Você tem que rever isso, enfim. Sim, sim. Porque são opiniões. Exato. São opiniões, né? Exatamente. Legal. Muito bom, cara. E aí, vamos falar uma coisa assim. Bora. Se você for deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, que mensagem você deixa no sentido do empreendedorismo, de como fazer? Uma das coisas que a gente já falou aqui não desista no primeiro não, né? Mas qual é essa história que você tem, né, cara? De começar lá na garagem do seu pai, na lavanderia da casa do seu pai, né? O teu irmão meio assim, aí algumas coisas sem conhecimento e tal. Muita coisa mudou nesses 12 anos? Mudou, né? Mas tem muitas coisas que ainda são princípios que têm que ser respeitados, que a gente tem que olhar e fazer. Que mensagem você deixa para quem está nos assistindo aí? Aí você fala para aquela câmera ali, porque é você que o povo está assistindo. Como eu já sou um frequentador do teu podcast, eu já preparei. Já preparou a mensagem? Já preparei. Agora vai 3 horas falando, meu Deus. Vou começar a fazer os meus sinais aqui. Não, isso não leva em consideração o que ele está fazendo aqui. Esse aqui esse aqui é outro nível. Então, assim, Silmar, brincadeiras à parte, cara, eu aprendi algo bem interessante que é sobre propósito, né? E eu entendo que, assim, cara, todos precisam ter um propósito. A gente precisa primeiro entender o que é o propósito, né? E aqui a gente tem aprendido, né? Quando eu falo aqui, talvez o Brasil inteiro deve estar escutando isso. Na nossa igreja aqui em Curitiba, Comunhão Cristaaba, o pastor Pio Carvalho tem nos ensinado sobre propósito, né? Muito. Então, qual é o propósito, né? O propósito principalmente de Deus para mim e meu para ele, né? E quando você fala de propósito, né, tem um texto que fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu entendo, Silmar, que eu fui chamado para atender a um propósito de Deus. O meu negócio, ele é um propósito de Deus. Tanto é que, assim, durante a pandemia, várias empresas fecharam e a gente estava lá
contratando e construindo respirador pulmonar para salvar vidas. Isso, cara, mais claro que isso como propósito, impossível. Uhum. E eu entendo da seguinte forma, cara, que se você tá ligado ao propósito de Deus, cara, nada pode te afetar, nada pode te derrubar, nada pode te, de alguma forma, te constranger. Porque o propósito é dele. O propósito é de Deus. Você foi contratado, eu fui contratado para fazer, para trabalhar no propósito de Deus. Então, se alguém for me atacar com palavras, Deus vai trabalhar a meu favor. Se alguém for falar não vai dar certo, Deus vai me mostrar de alguma forma que é possível dar certo. Porque o propósito é dele, eu fui contratado para trabalhar para ele. E ele está me apoiando, né? Porque o propósito é dele. Então ele está me apoiando nesse propósito. Então eu entendo assim, Silmar, que é algo que eu não vou deixar de fazer, é trabalhar no propósito de Deus. E dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, no meu ambiente de convivência, eu sempre tento, de alguma forma, via relacionamento, o que eu mais, talvez, tenho habilidade de fazer é falar sobre quem é Deus. Quem é Jesus, por exemplo. O que ele fez na minha vida. E a minha história pessoal, de desenvolvimento de empreendedorismo, ela é uma resposta disso. Então, o que foi construído até aqui, cara, é Deus, cara. É Jesus. Se não fosse, não teria construído absolutamente nada. Então, basicamente, eu entendo assim, Silmar, eu faço parte de um propósito de Deus. Qual que é o propósito? É fazer com que a palavra dele, o evangelho dele, seja conhecido, que Jesus seja conhecido. E aí você vai pensar, vai conhecer Jesus através de placa eletrônica? Vai. Porque se me cruzar num voo, nós vamos começar a falar de alguma coisa, eu vou conversar. Se você sentar num voo comigo qualquer dia desse, eu vou conversar com você a viagem inteira, ou no avião, num carro. Não deixa ninguém em paz, cara. Não para de falar. Eu começo a falar e tá lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu amo a Deus. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o propósito é dele. Pronto. E eu fui contratado para ajudá-lo nesse manifesto aí. Maravilha. Muito bom, meu caro. É isso? Valeu você estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Apesar que você já tinha pegado meu pé. Pô, mas você não vai me chamar, cara? Você não vai me eu tava com ciúme já, pô. Cara, tava vindo uma galera aqui. 30º lá vai pedrada e ele fala, né, eu vou deixar ele lá na frente. Vamos fazer o amigo sofrer. Não, cara, se o Silmar não me chamar, cara, Deus vai pesar a mão. Não vai nada. Mas aí a gente sabe lidar com os amigos, sabe? É bem legal, assim, é divertido. Não, mas assim, cara, você sabe disso, a minha agenda... É bem complicado. Ela é correria, mas assim, a gente dava um jeito de encaixar uma hora ou outra. E eu fico feliz, Silmar, de poder vir falar aqui, sabe, cara? Porque, pô, a ideia desse projeto, cara, traz muita relevância pro público, sabe? Porque escutar, como eu falei, histórias como a do Pedro, a do Kobayashi, pô, um monte de história. O Pastor Pio passou por aqui. Cara, são histórias assim que você começa a ouvir e fala, uau, cara, tem muita sinergia, fala muito... É vida do dia a dia, cara. É o dia a dia. Mostrando a vida das pessoas de verdade. Exato. A ideia aqui não é mostrar a vida perfeita, como teve um médico que teve aqui, né, o Dr. William, cirurgião plástico. Ele comentou sobre essa questão do Instagram, né? Vamos ver a vida perfeita das pessoas? Então não é mostrar aquela vida perfeita do Instagram, de uma rede social. É mostrar uma vida que é perfeita com as suas dificuldades. Exato. Né? Porque você teve, a gente nem tratou muito sobre a dificuldade, falou mais das partes boas, né? Sim. Mas não foi simples chegar onde está. Né? Veio muito trabalho, muita questão. Então, puxa vida, você quer saber mais da história? Procura ele, vai ter o contato dele ali e tal. Troca uma ideia, ele gosta de falar mesmo, então você vai falar bastante com ele, não dá nada. Né? Mas tem um caminho a se trilhar. Teve. E a ideia desse podcast, para você que está nos assistindo, é para você entender que é possível. Você também pode. Você tem condições. Da onde você está, se você começar a visualizar a tua condição de vida lá para frente, tá difícil agora? Não tem problema. Você consegue. Desde que você tenha foco, tenha uma estrutura, imagine algo. É ir para cima. Exato. É ir para cima. Então, valeu mesmo. Obrigado. Valeu. Silmar, eu que agradeço. Tá, e olha aí, você que está nos assistindo, então, de novo,
compartilha, segue a gente aí, se inscreve no canal, segue no Instagram, fala para as pessoas, distribui isso, porque quanto mais você fizer isso, mais você nos ajuda, mais você me ajuda a manter esse canal no ar. E a ideia é que esse canal não saia mais do ar. E você é a pessoa que pode ajudar. E quando você passa conhecimento de relevância para as pessoas, você está usando de uma coisa chamada generosidade. E ser generoso faz bem para a sua vida. Valeu? Grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até mais.